maravilhoso és, Senhor. Não existem palavras. Não existem palavras para descrever o quão maravilhoso és, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Santo, 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 santo. Santo, não nos cansemos de adorar. Não nos cansamos de adorar, Jesus. Não nos cansamos de adorar, Jesus. Espírito Santo, vem sobre estes corredores, vem sobre cada cadeira, cada lugar, Jesus. Cada salinha, nas crianças, Deus, na cafetaria, Deus, em nome de Jesus. Em cada voluntário, em nome de Jesus, em cada professor, em cada adolescente, em cada criança, a cada idoso, a cada jovem, cada homem, cada mulher, em nome de Jesus, Pai. Santo, santo, santo. Santo, santo. Glória a Jesus. 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 Toda a honra, toda a glória. Sim, Jesus. Honra, glória, louvor. Tu és digno. Honra, glória, louvor. Honra, glória, louvor para ti, Jesus. Santo Jesus. Santo Jesus. Lindo Jesus. Lindo Jesus. Lindo Jesus. Lindo Jesus. Lindo Jesus. Lindo, lindo. Amém, igreja? Amém? Deus é muito bom. Levanta os teus braços aos céus. Coloca os teus olhos no céu. Começa a proferir palavras de adoração ao Senhor. Agradece. Sim, Jesus. Obrigado, Jesus. Manifesta a tua adoração nesta hora. Sim, Jesus. Diz o quanto Ele é lindo, maravilhoso, bondoso, misericordioso. Jesus, mesmo sendo falhos, Tu nos amas. Mesmo sendo pecadores, continuas a amar. Sim, Jesus.
És inigualável, és inigualável, és inigualável. És o bom pastor, o bom pastor. Obrigado pela tua palavra, Deus. Palavra maravilhosa, Pai. És magnífico, esplêndido, soberano, majestoso, tremendo. Jesus. Se já somos noiva e Ele é o noivo, por que é que a noiva não pode ter um momento a sós com o noivo? Se já somos a noiva e Ele é o noivo, por que não ter um tempo a sós com o nosso noivo? Lindo, lindo, lindo é Jesus. Lindo, lindo, lindo é Jesus. Lindo, lindo és. O teu amor é tão grande por nós, tão grande por nós. Lindo é Jesus, lindo és. Abraça-nos, noivo, abraça-nos. Que toda a mágoa, toda a tristeza saia do nosso coração. Toda a ansiedade com esse abraço glorioso saia em nome de Jesus. Que haja cura na alma, cura física neste lugar, através do abraço do noivo na sua noiva, em nome de Jesus. Que a simples comunhão com o Espírito Santo nesta noite faça acontecer milagres, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. A simples comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo faça acontecer um milagre em nome de Jesus. Eu oro, Deus. Eu oro, Deus, pelos doentes. Eu oro, Pai, pelos enfermos, Deus, em nome de Jesus. Oro por todos aqueles que estão enfermos. Deus, vem curar, Jesus. Vem libertar os cativos, os oprimidos, Deus. Tirar toda a ansiedade, todo o desespero, todo o cansaço espiritual, Deus. Vem levantar os cansados, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fortalece a nossa fé. Nesta noite, fortalece a nossa fé, Deus. A nossa fé seja, Senhor, redobrada, empoderada, Deus, em nome de Jesus, Deus. Que as paixões pelo mundo cessem nesta hora, em nome de Jesus. Muitas vezes queremos a cura física e esquecemos da cura espiritual. Cessa agora a paixão pelo mundo, as coisas do mundo, os prazeres do mundo. Pai, nos divorciamos agora deste mundo, Deus, nos separamos agora deste mundo. Em nome de Jesus, Pai. Sim, Jesus. Amém. 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 Glória a Jesus. Boa noite a todos, igreja, paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero, antes de mais, agradecer à equipa de louvor por este tempo maravilhoso, fantástico. Amém? Possamos descer e estarem conectados comigo. Preciso de vocês também lá embaixo. Posso contar convosco? Amém? Quando se entenderam? Entenderam? Conto convosco lá embaixo para dar uns glórias bem ardentes, bem fervorosos. Amém? Como se sentirem na alma, no coração, deixa fluir aí. Amém? A igreja pode ocupar o vosso assento. Quero cumprimentar aqueles irmãos que nos visitam pela primeira vez. Existe alguém que nos visite pela primeira vez? Levanta o seu braço. Não tem ninguém pela primeira vez? Ok? Quem nos vê através das redes sociais, sejam muito bem-vindos a mais um culto ao Senhor. Que o Senhor vos abençoe no vosso lar. E que tenham um tempo precioso
aí na vossa casa. Amém? Abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 1 a 4. Tiago, capítulo 1, versículo 1 a 4. E eu gostava que se fizesse um esforço, o máximo de esforço que você conseguir, físico e intelectual, para prestar atenção àquilo que vai ser ministrado nesta noite. Eu peço em nome de Jesus que todos nós possamos estar conectados com aquilo que o Senhor vai falar através da sua palavra. Esta palavra é importante para todos nós. Sempre que cultuamos ao Senhor, prestamos culto a Deus, adoramos o Senhor, honramos o Senhor, mas também temos a oportunidade de sermos edificados pelo Senhor. Então, cada palavra, cada versículo, cada texto lido nesta noite pode fazer uma mudança maravilhosa na tua vida. Então não percas por nada, não desconectes por causa do telefone, algum afazer, algum stress. Cativa a tua atenção por 30 minutos nessa hora. Está bem? 30 minutos nesta hora. Vou tentar cumprir com o horário, porque eu sei que muitos querem ver a Escócia, então devem estar muito ansiosos. Não, mas vão ver a Escócia também, não é? Quer queiram, quer não, vão ter que ver a Escócia. Ok. Tiago, capítulo 1, versículo 1 a 4. O texto vai dizer o seguinte. O tema da mensagem de hoje é o propósito divino das provações. O propósito divino das provações. E irá-nos aqui este texto ensinar algumas lições, trazer alguns ensinamentos em relação às provações. Muitas vezes nós queremos aprender somente com as bênçãos, ou usufruir das bênçãos, nos alegrarmos com as bênçãos, esquecendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a Bíblia diz que tudo cooperam, até mesmo as provações têm um propósito, e um propósito divino. Ok? Eu quero que nesta noite nós possamos sair deste lugar com a mentalidade, com a perspectiva que estou numa provação. Glória a Jesus, porque é propósito de Deus. É vontade de Deus. Não é só vontade de Deus termos uma casa. Não é só vontade de Deus termos um carro. Não é só vontade de Deus conseguirmos determinado emprego. Conseguirmos a esposa da nossa vida. Tudo o que se passa aqui nesta terra está de acordo com a vontade de Deus. E até mesmo as provações pelas quais poderá estar a passar nesta hora ou a pensar é da vontade de Deus. É algo divino. E este texto que nós vamos ler vai nos ensinar algo sobre isso. Acompanha comigo. Tiago, capítulo 1, versículo 1 a 4. O texto vai dizer: Tiago, servo de Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Eu vou repetir para que não sejamos meros ouvintes, mas praticantes. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós damos-te graças por este texto, esta palavra, esta mensagem, que com toda a certeza trabalhará o nosso coração. Porque é a exposição bíblica que faz com que o nosso coração seja trabalhado, moldado, transformado. É através da exposição da tua palavra que milagres, prodígios e maravilhas acontecem. Então, em nome de Jesus, capacita-nos, Deus, para percebermos e entendermos aquilo que queres falar à tua igreja. Ajuda-me nesta noite, neste lugar, a expor com fidelidade as tuas escrituras. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Antes de passarmos para os pontos e as lições que o texto nos ensinam, é necessário entendermos quem escreve a carta, por que escreve a carta, para quem escreve a carta. É claro que quem escreve a carta é Tiago.
Há dúvida disso? É Tiago. Tiago escreve esta carta e ele vai escrever uma carta não direcionada a uma pessoa ou uma igreja ou somente uma região. Esta é uma carta que é uma carta geral, é direcionada a toda a gente, até mesmo para nós, para os dias de hoje. Ok? Ao contrário de algumas cartas do apóstolo Paulo, que tinha o seu destino algumas igrejas, algumas pessoas, esta carta é uma carta geral que não foi direcionada, escrita especificamente para uma ou para igreja ou uma pessoa, ok? E esta carta é direcionada a quem? O texto vai responder. A todos os cristãos, aos judeus que se haviam convertido. Principalmente àqueles que estavam a passar por grandes aflições, muitas aflições. E muitos deles pela decisão que haviam tomado. Eles agora haviam abandonado o judaísmo e agora haviam assumido o cristianismo. E por causa disso, eles estavam a ser expulsos, mortos, arrastados, lançados fora das cidades e das suas casas. E eles estavam a passar por grandes aflições. A carta vai dizer que eles vai especificar que vai dizer que eles às 12 tribos. Quando Tiago diz que esta carta é direcionada às 12 tribos, ele não está a especificar propriamente às 12 tribos do Velho Testamento, mas como eu disse anteriormente, está-se a destinar aos cristãos que se haviam convertido, ok? Aos judeus que se haviam convertido, e não em relação às 12 tribos do Antigo Testamento. E estes mesmos estavam a passar por grandes aflições. Mas quem é este Tiago? Este Tiago é o irmão de Jesus. E nós podemos comprovar isso em Marcos, capítulo 6, versículo 3. Todos nós sabemos que Jesus nasceu de forma maravilhosa, milagrosa, fantástica, nunca antes vista em toda a terra, em todo o mundo. Mas, no entanto, Maria e José tiveram o seu casamento, o seu relacionamento e tiveram outros filhos. E um deles é Tiago. Jesus, como nós sabemos, foi o primogênito, ok? É necessário também nós entendermos que Tiago, apesar de ser irmão de Jesus, foi resistente ao propósito e ao chamado e à divindade do próprio Jesus. Tiago, somente após a ressurreição de Cristo, agarrou vincadamente a sua fé e passou a crer que realmente Jesus era Filho de Deus, ok? Depois da ressurreição de Cristo é que Tiago então assumiu vincadamente, fervorosamente esta fé e após isso é que ele iniciou então o seu ministério, ok? Então este Tiago, irmão de Jesus, depois da ressurreição de Jesus Cristo, ele irá denotar, demonstrar, deixar evidente que realmente a sua conversão, após o episódio maravilhoso da ressurreição de Jesus Cristo, ele irá deixar latente, e nós podemos ver à luz das Escrituras, que o que aconteceu após a sua conversão, após ter crido que realmente Jesus era Filho de Deus. E nós podemos acompanhar na Bíblia que Tiago era o mesmo que estava presente quando Jesus ascendeu aos céus, ok? Teve o privilégio, a honra de contemplar esse grande momento. Nós vimos na Bíblia que Tiago estava no cenáculo, estava juntamente com os apóstolos, juntamente com Maria e com os seus irmãos naquele grande momento. Também Tiago é um dos homens que teve a oportunidade de, juntamente com os 120, ser cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E aquele Tiago que se tornou também um homem muito importante, relevante para o cristianismo, ok? Então, em 1 Coríntios nós sabemos e vemos que, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, que Jesus aparece especificamente a este homem, ok? Então, para mostrar realmente a importância do ministério e da liderança do irmão de Jesus, Tiago. Em Gálatas 2:9, nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai fazer uma referência à liderança da igreja em Jerusalém em relação a Tiago. Tiago era um líder muito importante e só para nós termos a noção do que é que ele era antes e passou a ser depois. De descrente passou a ser
uma carruagem, um braço forte do ministério de Jesus e do avanço do Evangelho de Jesus Cristo, ok? Então, é necessário também nós percebermos que este Tiago, ok, teve tamanha importância que o apóstolo Paulo também denota, ok, a visitá-lo. Paulo faz uma última viagem a Jerusalém e tem o cuidado de estar com Tiago, ok? Então, isto é vários pontos que denotam na palavra de Deus a importância que este Tiago, irmão de Jesus, passa a ter, ok? Mas como é que o capítulo 1, versículo 1 começa? Tiago, servo de Deus. Também é um pormenor interessante porque, em paralelo com o apóstolo Paulo, nós vimos que apesar da condição, da estrutura espiritual, do conhecimento, do ensino, das experiências que tanto Paulo como Tiago tiveram, eles têm algo em comum. Ambos se apresentam como servos de Deus e de Jesus Cristo. Ok? Tiago podia se apresentar, eu, Tiago, irmão de Jesus. E o que é que isto traz? O que nos faz pensar e o que denota? Talvez um pouco da sua humildade. Ou não havia necessidade de estar a passar ou de estar a transmitir as suas origens ou de onde ele vinha para poder exaltar o nome de Deus. Não. Ele apresenta-se como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aqui denota que Tiago não queria, de certa forma, estar debaixo dos holofotes, não queria chamar para si a importância de, não, está ali o irmão de Jesus, olha o irmão de Jesus. Olha. Não, ele queria estar longe e não queria dos holofotes e não queria trazer para si nenhuma glória. Há algo que os estudiosos também falam que isto são estudiosos, ok? Que crê quem quiser, mas falam que este homem era um homem de oração, era um homem que orava muito, ok? E um dos sinais que faziam crer-se que era um homem de oração era o nome que lhe davam, ou que ele era apelidado, e o apelido era Joelhos de Camelo, tendo em conta as crostas enormes existentes nos seus joelhos. Alguns estudiosos dizem que ele era apelidado como Joelhos de Camelo, de tal forma com que ele orava e o estado dos seus joelhos. É importante também denotar, frisar que este Tiago é um homem que vai defender afincadamente, ok? A doutrina cristã, os preceitos cristãos, a justiça, de tal forma que este homem vai denunciar, ok? No capítulo 5 nós vamos ver isso, vai denunciar a aristocracia de Jerusalém, ok? Porque todos aqueles religiosos e sacerdotes faziam-se valer do seu conhecimento e da sua religiosidade para gerar renda, fruto, negócio para si. Ele vai denunciar tudo isso, vai ser voz ativa contra esses comportamentos por parte dos aristocratas religiosos de Jerusalém, ok? Todos aqueles religiosos que faziam de tudo o que era errado aos olhos de Deus, ao comercializar, ok, a religião, chamamos-lhe assim. Então, entre eles eram os saduceus. Consequência disso, o que é que vai acontecer com este Tiago, irmão de Jesus Cristo? Este homem vai ser martirizado e Tiago vai ser apedrejado no ano 62 pelo Sinédrio. Okay? Só para você ver o quão afincadamente ele lutou para que o Evangelho, para que a justiça de Deus, a doutrina de Deus fosse expandida, o Evangelho fosse crescendo pelas nações. Okay? Então ele é apedrejado. Mas vamos então agora, já que falámos um pouco sobre quem era Tiago, o que ele fez, como ele era, o que passou a ser, que lições nós podemos tirar nestes versículos que nós lemos? Sendo que o tema da mensagem é
o propósito divino das provações. Ok? Então, primeira lição. É necessário entendermos que nós somos transformados num povo especial. Somos um povo escolhido. Somos um povo amado. No entanto, não somos um povo sem aflições. Somos um povo escolhido, somos um povo amado, somos um povo redimido, somos um povo salvo, somos realmente um povo especial. Mas enquanto seres viventes desta terra, nós não somos o povo sem provações. E com toda a certeza eu poderia perguntar um a um e cada um poderia dizer qual o tipo de provação que já passou. Tiago, irmão de Jesus, afincado na doutrina, no amor ao Evangelho, lutando fortemente em prol do Evangelho de Jesus Cristo, sofreu aflições. Passou por aflições. Mas ele, nesta carta, vai nos dizer que tipo de benefício trazem essas aflições. Verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Às 12 tribos que se encontram na diáspora, que estão a ser expulsos, que estão a passar por grandes perseguições, saudações. Ao povo que creu, que se converteu, que se decidiu por Jesus Cristo, saudações. Ao povo que é escolhido, que é especial, que é um povo amado, redimido, cujo nosso Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida, àqueles que agora estão na dispersão ou na diáspora, saudações. Então, o facto de sermos filhos de Deus não nos ausenta das aflições. E é algo que tem que entrar hoje nas nossas mentes, porque nós conectamos o facto de... A minha filha hoje dizia assim, hoje não me sinto muito motivada para ir ao culto. E eu dizia-lhe, mas desde quando é que as nossas motivações é que nos levam a cultuar a Deus? Desde quando é que eu estar bem ou eu estar mal é que me leva... Desde quando é que o culto a Deus é pautado naquilo que eu sinto ou não? O culto a Deus é por quem Ele é. Nós cultuamos a Deus, eu cultuo quando estou triste. Não é pautado nas nossas convicções. Escuta, nós já morremos para nós mesmos. Nós já não vivemos nós mesmos. Cristo vive em nós. Então a adoração é independentemente se estás triste, se estás cansado, se estás falido, se estás rico. É independentemente disso. E Tiago estava a dizer aos nossos irmãos, àqueles que creram, àqueles que já foram alcançados por esta graça maravilhosa, àqueles que estão agora a ser dispersos, desalojados, expulsos, retirados, perseguidos, humilhados. Saudações, meus irmãos. Saudações. Então o facto de sermos salvos não nos ausenta de aflições. Não nos ausenta. Aliás, até é um privilégio sermos perseguidos por causa do seu nome. É necessário que nós entendamos isso, irmãos. Enquanto seres viventes nesta terra, nós vamos passar por aflições. Só o simples facto de sermos humanos, carne, estamos sujeitos a doenças, uma gripe, um Covid, uma alergia, bronquite asmática, febre. Estamos sujeitos a isso. Mas isso não quer dizer que Deus não nos ama ou que nós somos... Não, faz parte. Faz parte. Excepto se vivermos num mundo à parte, numa redoma de vidro, fechados em algum lugar, a vácuo, numa bolha especial, mas nós não vivemos nisso. Nós vivemos num mundo que é cercado de injustiças, perseguições, corrupção. Ou não vivemos nesse mundo? Então estamos sujeitos às aflições desse mundo, principalmente se levarmos a bandeira de Cristo. Então o facto de sermos crentes, cristãos, não significa que seremos poupados das aflições naturais desta vida. Estou com febre, dor de cabeça, Deus já não me ama. Nada disso. Nada disso.
Mas notem mais. Como é que nós podemos transformar, e o texto vai nos ensinar, vai nos mostrar, como é que nós podemos transformar estas lutas e mudar esta perspectiva, as provações, e olharmos para elas como realmente uma provisão divina, para trazer algo de positivo, não é? Porque não é só a porta aberta que nos traz uma lição, a porta fechada também nos ensina algo. O tapete fora dos pés também tem de nos ensinar algo. Porque nós não andamos ao ritmo deste mundo. As desilusões também têm de nos ensinar algo. Tem de nos ensinar algo, a dor. Repara, como é que nós mudamos essa perspectiva? Verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Repara que Tiago não está, o irmão de Jesus, o servo de Deus, o servo de Jesus Cristo, não se está a direcionar aos pagãos, aos incrédulos, aos descrentes. Não, ele não está a dirigir-se àqueles que ainda não criam em Jesus, ele está a dirigir-se aos crentes. Escuta, meus irmãos, tende por motivo de toda, não existe uma réstia sequer que fica à parte, não, toda a alegria, o passardes por várias provações. Ele está-se a dirigir à igreja de Cristo, aos irmãos da fé. Escuta, as nossas lutas são compatíveis com a nossa fé cristã. Você já não reparou quanto mais se denota, se realça a tua fé, a tua moralidade neste mundo corrompido, falhado, podre? Quanto mais tu te revelas moral diante de tanta imoralidade, mais rejeitado és, mais anormal és chamado. Não, tu não és normal. Quanto mais a tua fé cristã se denota diante do impuro. E as nossas lutas são compatíveis com a nossa fé cristã, faz parte. Existe uma compatibilidade. Quanto mais crente, mais lutas. E é verdade. É verdade. Até mesmo no campo espiritual. Quanto mais você se santifica, procura se santificar. Quanto mais você procura jejuar, procura orar, procura ler, mais luta vem no campo espiritual. No campo natural, quando você na sua empresa decide, não, eu vou... Diz que eu não estou. Não, eu só posso ter verdade. Você logo é posto de parte. Quando na roda, no círculo de amigos, você não quer fazer parte de mentiras e todas aquelas coisas impuras, você é colocado de parte. Porque há uma compatibilidade. E jamais poderemos pensar, será que Deus me ama? Será que Deus não me ama? Será que fui salvo? Porquê é que eu estou a passar por estas lutas? Não, é simplesmente porque você é cristão. As lutas que nós passamos muitas vezes na nossa vida é porque nós somos cristãos. E deveriam haver mais lutas no sentido delas poderem trabalhar o nosso ser. Trabalhar, exigir mais de nós, porque parece que quanto mais aflição, parece que nós estamos dependentes de aflições para podermos orar. Parece que a igreja enche. Estava a falar com a minha esposa há tempos. Após o Covid, igreja cheia. O Covid foi embora, veio o verão. Parece que é sazonal. Amor, a igreja tem vindo menos pessoas, pois, ou praia, ou isto, ou férias. Parece que é sazonal. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, vai dizer que aquele que quiser viver piedosamente em Cristo vai ser perseguido. Faz parte da nossa vida cristã. E de onde é que vêm estas lutas, ou estas muitas lutas da nossa vida? Primeiro, como eu disse anteriormente, da nossa humanidade. Segundo, de onde é que vêm também estas nossas lutas? Muitas vezes da nossa pecaminosidade. Muitas vezes as lutas vêm não por culpa de outrem, mas por nossa culpa. Porque nós pecamos e somos falhos e damos brecha. Dizemos, entrai, Satanás, na minha vida, faz o que quiseres, arromba, destrói, rouba, mata. É daí que vêm as nossas lutas. Terceiro lugar, nós enfrentamos lutas por causa do nosso cristianismo. As lutas têm outra característica, não apenas compatíveis. Não são apenas compatíveis, mas vejam o verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações.
Já não bastava ter provação, mas o texto vai dizer que não será um só modelo, serão vários modelos de provações. Serão várias. E a palavra grega para várias é poikilos. O significado da mesma são lutas policromáticas, são diversas. Tem vários feitios, várias cores. Virão céus cinzentos, virão céus negros, virão nuvens, meu Deus do céu, só Deus na causa. Então as lutas serão poikilos, serão policromáticas, serão diversas. Nós cristãos passaremos por isso. Mas a palavra de Deus também nos ensina, e o mais maravilhoso é que, independentemente do poikilos das provações, existe também o poikilos da graça. E em 1 Pedro 4:10 vai dizer: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme, ok? Que é a mesma palavra no grego poikilos, multiforme. Então, se as lutas, as aflições que vêm ao cristão são de diversas cores, diversos cenários, diversas provações, também existe reservado nos céus uma diversa graça para cada densidade, para cada adversidade da nossa vida. Se o céu está cinzento, virá com toda a certeza uma graça maravilhosa sobre a tua vida e te livrará desse tempo. Se a provação tem outro tipo de cor, vem outra graça, porque a mesma graça também é poikilos, é variada, é diversa, consoante aquilo que estiveres a passar. Deus manifesta a sua graça suficiente para ultrapassares, venceres essa luta. Mas para além das lutas, as aflições, as provações divinas serem compatíveis com a nossa fé, com a nossa cristandade, com o nosso cristianismo, para além delas serem variadas, poikilos, diversas, elas também são passageiras. O texto vai dizer, verso 2: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes, não é o ficardes. É necessário entendermos, meus irmãos, que esta luta pela qual estás a passar hoje, independentemente da dimensão que a mesma tenha, da multiforme que ela tenha, do poikilos que ela seja, é necessário entendermos que elas passarão. Não serão eternas, elas passarão. Pastor, mas já vai 10 anos, ela passará. Ela passará. O texto vai dizer, tendo por motivo de toda a alegria o passardes. O texto não vai dizer o ficardes. Elas serão passageiras. Alguns passam por elas no TGV, outros passam no avião, num Boeing 737 ou um modelo aí qualquer. Outros talvez vão passar de bicicleta, um pouquinho mais devagar. Outros de skate. Talvez uns estejam aqui a passar por alguma aflição, alguma tribulação, arrastando. Mas eu quero dizer nesta noite, o texto está-nos a dizer que a tribulação passará. A tribulação passará. O passar-de-nos, o passar-des, isto dá-nos uma promessa. E nós, em vez de estarmos focados naquilo que é passageiro, aquilo que passa, nós às vezes... aliás, ainda nem estamos no olho do furacão. O furacão ainda não chegou, mas já estamos... Meu Deus do céu. Quem olha para um número de telefone, um exemplo, um número de telefone, mãe, 11 da noite, e fica logo desesperado. Quem levanta o braço? Pode levantar, baby, levanta. Mas porquê? Mas porquê? Porque é que um primeiro pensamento é logo que algo está mal. E quantas vezes já viste mãe às 11 da noite e não foi nada? Levanta o braço quem já passou por isso. E tu fizeste, poça. Quantas? Inúmeras vezes. Se calhar as probabilidades e a estatística foram mais as vezes que não era nada do que aquelas que foram alguma coisa. E se calhar perdeste anos de vida no stress. Se calhar pensaste mil e uma coisas, colocaste em causa a tua fé no teu Deus. O passardes é passageiro.
Então entra hoje no TGV Gospel. Se estás nessa luta, entra hoje no TGV Gospel para que possas passar rapidamente por essa provação. Coloca em prática a tua fé. Em nome de Jesus, as lutas são passageiras. Mas o texto também vai nos dizer que as lutas ou o propósito divino das provações também é nos trazerem ensinamento. Nós aprendermos. E eu estou certo que 99,9% das pessoas que estão aqui já passaram por provação e com toda a certeza tiraram lições, conclusões disso. Estou certo que muitos não puseram o pé no mesmo charco ou na mesma poça. Verdade? Cometeram um determinado erro e pelo menos a lição que aprenderam foi não cometer esse mesmo erro. Tem outros que já fizeram, se calhar têm chumbado nessa matéria. Então o texto vai dizer que essas lições, que essas provações, o propósito divino das provações é pedagógico. Verso 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O propósito divino de Deus para as aflições e provações nas quais nós estamos a passar hoje é trazer-nos um ensinamento. É trazer-nos maturidade. Tornar-nos cristãos maduros. Falta maturidade aos cristãos nos dias de hoje. Os cristãos nos dias de hoje desistem facilmente. Os cristãos dos dias de hoje já nem precisam nem iam para o Coliseu. Só de ouvir falar que a possibilidade de ir para o Coliseu já... Pum. Verdade ou não? Escuta, perseverança. Quanto mais provação, mais resistentes, mais casca grossa. Parece que o apóstolo Paulo, quanto mais porrada apanhava nos lombos, mais marcas de Cristo carregava nos seus lombos, mais ele continuava, mais ele avançava. Nem na prisão, com uma sentença de morte, nem na prisão ele ficou calado. Uma vez confirmada, produz perseverança, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É necessário entendermos que Deus está no trono. Amém ou não amém? Cremos num Deus que está no controle de todas as coisas e sabe, tem controle sobre todo o átomo, folha, cabelo, branco, esteja aqui nesta altura da sua cabeça, Ele tem o controle sobre todas as coisas. É nesse Deus que nós cremos. Amém ou não amém? Então, se nós cremos nesse Deus que tem o controle sobre todas as coisas, será que nós não vamos crer num Deus que tem o controle sobre a nossa vida? Que cuida de nós, dos seus filhos? Ele tem um plano para todas as coisas. Ele tem um propósito, uma finalidade maior. Com aprovação. A palavra perseverança no grego é a palavra hipomone. E esta palavra hipomone tem um sentido. Qual é a ideia da palavra hipomone no grego? É paciência triunfadora. É uma paciência triunfal. O propósito divino das provações não é uma perseverança. Eu agora estou a perseverar aqui 1 hora a escutar este pastor. Não é essa perseverança. Não é a perseverança de aturar o seu patrão de segunda a sexta. Não é a perseverança de... Não é uma perseverança normal. É uma perseverança triunfadora. Com circunstâncias difíceis. O propósito divino das provações é ensinar a igreja a ser triunfante. Verdadeiramente triunfante. Não uma igreja mimada, mas uma igreja calejada. Com feridas no lombo, no peito, na cara, mas triunfadora. Ou você já viu que guerreiro, gladiador, você já viu vencer na sua carreira, não ter sequer uma cicatriz, uma marca de guerra? Nós somos soldados. Então as aflições é a escola
para produzir cristãos maduros, que irão ser triunfantes, que terão uma perseverança triunfante, uma perseverança que glorificará a Deus, uma perseverança triunfadora com circunstâncias difíceis. Não, está a passar as passas do Algarve, mas ela continua a vir ao culto. Está doente, ela vem arrastar, mas vem ao culto. O carro avariou, mas ele vem ao culto. O filho está doente, mas ele vem ao culto. Uma perseverança, não nega a Deus. Está no meio de lobos, de chacais, e ele não negocia a sua fé. Ele é expulso dos círculos de amizade, dos grupos do WhatsApp. Os amigos de décadas deixam de falar com ele por causa agora da sua moralidade, por causa agora dos seus conceitos, da sua doutrina, da sua fidelidade ao povo de Deus e à igreja do Senhor e ao Senhor dos Senhores. Mas ele não está nem aí, ele persevera. Ele persevera. É isso que o propósito divino das aflições. Então hoje o propósito, o objetivo desta mensagem é você sair deste lugar e olhar numa perspectiva diferente. É você agarrar no seu problema e dizer: glória a Deus. Tenho a oportunidade de combater um bom combate aqui. Com este problema que tenho, este problema em casa, este problema na escola, este problema, seja com quem for, glória a Jesus. É o cenário magnífico para eu revelar o Cristo que há em mim. Venham as aflições, venham as provações, jamais negociarei a minha fé. Amém? Verso 4. Ora, a perseverança, o hipomone, deve ter ação completa. Como eu estava a dizer, não é algo de 5 minutos, de 10, não, é constante. A ação completa. E a minha oração nesta noite é que possam sair daqui pessoas, irmãos, homens e mulheres, cheios de fé, de cara feia, que se possam erguer, ranger os dentes e dizer: eu não, jamais irei voltar para trás, jamais irei negociar a minha fé, jamais irei desiludir, jamais irei pecar, jamais eu sairei daqui inabalável, forte, independentemente das aflições pelas quais eu esteja a passar, independentemente da minha jornada, independentemente das aflições pelas quais eu passo, jamais olharei para trás. E o texto vai continuar: para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. O propósito divino das provações é tornar a igreja mais parecida com Jesus. Mais divina, mais santa, mais íntegra. Para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Normalmente quando a minha esposa está aflita das costas, ela pede uma massagem. Quer que eu coloque as vértebras no lugar, faça umas massagens e coloque as coisas. Aqui não. Aquilo que quer endireitar o corpo de Cristo não são massagens, são as provações. Não é o spa gospel, não é uma vestinha no rosto, são as provações e as aflições. Escuta, isto aqui quer nos tornar mais rijos, íntegros. É o que o texto diz: para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, completos, sem mácula, sem erro, sem defeito, sem mancha, sem nenhuma aresta para ser destruída, em nada deficientes. Este é o grande projeto. Talvez as outras religiões ou as outras visões te façam promessas que tudo vai correr bem, que tudo vai ser uma bênção, vais ser curado, curada, vais prosperar. Mas o Evangelho não nos promete isso. O Evangelho nos diz que nós passaremos aflições e quanto mais perto do fim, mais difícil será a nossa caminhada nesta terra. No mundo, 3 aflições. É sabido, verdade ou não? No mundo, 3 aflições. Por causa do meu nome sereis perseguidos. Ponto. E nós, Igreja de Cristo, tem que estar preparada para isso. E nós vamos orar nesta noite para isso. Para que entendamos
o propósito divino das aflições e que possamos sair daqui deste lugar mais fortes, sem medo de enfrentar as batalhas, sem medo de enfrentar as lutas. Venha o terremoto, venha o fogo, venha o que vier. Estamos preparados para enfrentar tudo isso. Amém? Vamos ficar de pé. No verso 2, o autor vai dizer: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Qual o fundamento e a ideia do texto? Claro que ninguém gosta de estar doente. Vou morrer daqui a 5 dias. Óbvio que ninguém gosta. Minha família está a ser expulsa de casa. Estou a sorrir numa alegria extravagante. O sentido não é esse. Talvez sintas tristeza. Como é que eu ia te explicar? A tua tristeza não se vai embasar nas circunstâncias deste mundo. A tua alegria não se vai embasar nas circunstâncias que estão a passar. A tua alegria vai se focar na razão e pelo motivo pelo qual estás a passar tudo isso. Que é propósito divino, faz parte. O autor está a dizer: seja motivo de toda a alegria, porque a razão pela qual eles estavam a ser perseguidos era a sua convicção, a sua fé. E eles tinham que se alegrar. Olha, está aí um indício, olha, eles estão-vos a perseguir porque vocês estão a agir corretamente, estão-se a comportar. Então alegrem-se, porque é um sinal que estão a agir corretamente. Alegrem-se, estão a ser escorraçados, alegrem-se. Fiquem contentes, vocês estão a incomodar as trevas, estão a causar dano no inferno, vocês estão a espalhar mais vidas, estão a converter. Alegrem-se. Porque é que os mártires sorriam no Coliseu? Porque é que era motivo eles de alegria estarem lá? Porque era vontade de Deus, era propósito divino. E nas arquibancadas mais se convertiam. A cada 10 que morriam, convertiam-se mais 100. A cada 20, mais 200. Isso era motivo de alegria. Que perspectiva é esta? Que Deus nos conceda esta capacidade. Esta capacidade em nome de Jesus. De sermos verdadeiros cristãos. Estamos preparados para enfrentar as aflições deste mundo. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós damos-te graças nesta noite. Pela palavra, pelo Evangelho. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por este texto maravilhoso, escrito, Senhor, àqueles irmãos, aos nossos irmãos que se converteram e que estavam a passar por grandes aflições, grandes perseguições. Mas mesmo assim, Senhor, eles tinham mais que motivo para se alegrarem, porque eles estavam a andar de acordo com a vontade de Deus, o propósito de Deus, o chamado de Deus. Eles estavam com coragem, eles estavam a avançar, eles queriam, Senhor, independentemente de tudo, e não olhavam para trás, não negociavam a sua fé, não negavam a sua fé, Senhor. Pai, a tua palavra vai dizer: todas aquelas aflições, toda aquela fé comprovada naquelas aflições iria produzir perseverança, e que era motivo de muita alegria. Ajuda-nos, Deus, a ter esta alegria contagiante. Não nos deixes, Deus, ficar de cabisbaixo, desmoralizados, desmotivados por qualquer coisinha, Deus, qualquer palavra, qualquer atitude. Pai, ajuda-nos a crescer, a tornar-nos mais maduros, coesos, fiéis à tua palavra. Ajuda-nos a conhecer mais de ti e da tua vontade, Senhor. Pai, ajuda-nos a ser como aqueles homens e mulheres, com toda a coragem, toda a ousadia. Não, Senhor, negavam a sua fé e eram lançados aos leões para serem entregados. Ajuda-nos a ter esta coragem, a passar pelas provações de cabeça erguida, peito estufado, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos na nossa transformação, que o propósito divino das provações nos torne mais íntegros, perfeitos, em nada deficientes, Senhor. Que sejamos como o apóstolo Paulo refere, que
sejamos irrepreensíveis, Deus, em nome de Jesus. Abençoa os jovens, os adolescentes, homens e mulheres nesta noite, que sejamos uma igreja à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Ele morreu por nós, nós morreremos com Ele, em nome de Jesus. Amém e amém e amém.